Olá a todos, vamos a mais uma videoaula sobre o Clarion, hoje de número 5. E a nossa dica de hoje seria sobre o template User Control Class, existente desde a versão do Clarion 9. É o template que nos dá um recurso muito interessante, que é permitir que o usuário crie seus próprios controles. Ou seja, você pode criar controles visuais e reaproveitá-los, digamos assim, nos procedimentos da aplicação e até mesmo em novos aplicativos. É um template bem simples, bem fácil de usar, e eu vou demonstrar para vocês uma maneira bem simplificada de fazer uso desse controle, desse template. Vamos ao exemplo. Vou usar o Clarion 10 e vou eleger aqui a aplicação que já estava sendo montada. Basicamente eu tenho aqui uma aplicação, podia ser qualquer outro template, um browser, um form, uma window, certo? Nesse meu caso aqui eu criei um template chamado do tipo window, perfeito? E declarei uma janela simples. Eu podia ter outros controles aqui dentro para poder fazer uso do exemplo. Então preferi, como dos outras videoaulas, fazer um exemplo mais simples que vocês possam depois aperfeiçoar nas aplicações de vocês. Essa aplicação, se eu rodar ela como está, nada mais é do que uma tela branca, em branco, né? Com nenhum controle sendo visualizado. Então, uma telinha normal branca, né? Poderia maximizar, minimizar, um botão de sair. O que o template User Control Class faz? Como é que eu implemento ele? Como é que eu faço o seu uso? Digamos que eu desse um insert em um procedimento novo, certo? Deixa eu adicionar aqui uma procedure nova. Texto, certo? Opa. Vou dar OK. E da lista de templates que aparece, vocês vão escolher esse aqui, ó. Ctrl, aqui, ó. Generated User Control Class. Esse vai ser o template que vocês vão utilizar para montar o controle visual de vocês. Quando eu faço a eleição desse, quando eu elejo esse template, eu apertar no botão Window, vejam que ele já traz uma janela bem simples, né? Na verdade isso não é uma janela, se vocês forem verificar, ele é um User Control, tá vendo? Como se fosse uma janela, mas é do tipo User Control. E aqui dentro, tudo que eu construir, tudo que eu colocar aqui dentro dessa área do toolbox, pode ser um box comum, um botão, ou alguma coisa que eu queira criar para que se torne um controle visual, vai ser, na verdade, um container para ter essas informações, de modo que depois eu posso reutilizar esse procedimento em novos procedimentos com uma técnica que se chama de ancoragem. Como é que é feito? Vou fechar esse que eu estava tentando incluir e vou demonstrando que eu já tenho mais ou menos pronto. Mesma coisa, eu incluí um procedimento novo e defini o nome como User Control, perfeito? Na janela, a minha que tem a mais um botão de confirma e uma variável de entrada de usuário, que seria essa variável aqui, ó. Vou ancorar essa tela. Então eu tenho uma variável local, a esse User Control se chama usuário, perfeito? E no botão de confirma, eu tenho aqui uma pequena validação, só para mostrar um exemplo, né? Então se o usuário estiver vazio, pede para digitar um valor, se o usuário for igual a Ricardo, usuário OK, se não, usuário inválido. Então eu já fiz o controle, a parte visual dele, vai ser uma telinha de login, digamos assim, certo? E algumas validações que eu achei pertinente. Uma vez construído o controle, tem outro detalhe que tem que ser levado em consideração, que é o seguinte: como esse controle vai ser ancorado em outros procedimentos, digamos assim, perdão, eu vou precisar fazer um bind. Esse bind tem inclusive o lugar certo onde ele deve ser feito, que é no método init da janela do Window Manager, logo depois do controle ser aberto. Por que eu tenho que usar esse bind? Esse bind nada mais serve para que eu faça
que eu permita que os controles sejam avaliados em tempo de execução. Então vejam que a variável user, usuário, que é essa que eu criei localmente, precisa, digamos assim, como se fosse blindar ela, como se fosse tornar ela pública para os demais procedimentos. Então esse é o comando padrão. Se eu tivesse outras variáveis, outros controles de tela que estivessem ali como variáveis criadas, eu teria que fazer a mesma coisa para que esses controles funcionassem, certo? Isso aqui é um código bem simples, ó. Blinda controles para as propriedades da classe, certo? Então esse é o comando que deve ser feito para as variáveis que vão ser usadas dentro do controle. Mas uma vez feito isso, veja que o procedimento está aqui disponível para ser usado por qualquer outro procedimento. Como é que eu uso isso dentro do procedimento desejável? Bom, primeira coisa, eu vou voltar lá na main window e vou incluir um template de extensão, certo? Que é esse aqui, ó. Vou dar um insert novamente, que é User Control Container. Permite que os controles de usuário sejam adicionados à janela. Então, sem isso aqui eu não consigo fazer funcionar. Então eu tenho que selecionar esse template de extensão local, certo? De extensão de procedimento, perdão. Não preciso preencher nada aqui dentro, deixa exatamente como ele está, ok? E na parte visual, ou seja, dentro da janela, eu vou tratar a sua ancoragem, digamos assim. Como é que isso é feito? No momento que vocês habilitam aquele template de extensão que eu acabei de mostrar, ele bota aqui em Control Templates, são os templates de controle, a entrada User Control. Vocês vão clicar no template, certo? Deixa eu só entrar e sair aqui, que às vezes existe uma defasagem no controle em relação à janela, e ele acaba às vezes perdendo a seleção, ó. Ó, agora sim, tá? E vou mover esse controle aqui para dentro, certo? Isso aqui nada mais é que uma área, pessoal. É a área onde vocês gostariam que o controle que vocês criaram seja mostrado, digamos assim, certo? Como uma tela é pequena, essa área aqui já é o suficiente. Se fosse um controle grande, de maiores dimensões, vocês talvez teriam que aumentar mais essa área aqui, ó, certo? Eu tenho propriedades, eu quero colocar ali só para visualizar de maneira mais elegante, um box, certo? Que é mostrar um quadrado em torno do controle. Não quero texto, certo? Vou desligar o texto. E vou dizer que essa área quadrada, através das actions, vai receber o quê? Então, no controle User Control 2, que é o quadro que está lá atrás, que nós incluímos agora, recebe qual tipo de controle? Se eu tivesse lá mais de um objeto, eu poderia ter uma lista para escolher. O que é esse UC exemplo? Isso aqui eu esqueci de comentar, já vou explicar agora aqui, ó. Vou voltar no procedimento que nós criamos, que é o controle, né? Que é essa janelinha aqui, certo? Ou não sei se é uma janela, um conjunto de controles, digamos assim. Eu esqueci de comentar que nas propriedades, isso não é obrigatório, só para facilitar a hierarquia dos comandos, das chamadas. Eu mudei aqui, ó, o Object Name, eu botei ele como sendo UC exemplo. Então vocês podem mudar o nome do objeto dentro dos controles para facilitar o seu uso depois. Então, para convencional eu chamei de UC exemplo, tá? User Control exemplo. Então, por isso que aqui dentro, onde eu faço a ancoragem, que eu vou chamar em action os controles que eu tenho, a biblioteca, ou mais de um, ele apareceu com esse nome aqui, ó. Então eu digo que esse quadrado aqui atrás vai usar esse controle, certo? Então eu vou ancorar ele aqui dentro. Vou dar OK. Não preciso nem fazer a chamada lógica do procedimento através do call aqui, não preciso fazer essa amarração de um chamar o outro. Eu vou fazer a compilação. Compilado o procedimento está aqui, ó. Dentro do quadro apareceu o controle que eu criei, que na verdade são mais de um, né? É um botão de interface e um botão de confirma. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, escrever Pedro, ele já faz a validação, ó, usuário inválido. Se eu escrever Ricardo, dou um confirma, olha lá, usuário OK. Se eu tivesse deixado em branco,
também já é validado, ó, digite um valor. Então vejam, o usuário inválido está dentro do mesmo if then else, né? Então por isso que ele já testou o branco e depois se o usuário era Ricardo, por isso que apareceu o usuário inválido. Veja o poder desse templatezinho simples. Eu posso criar controles, certo? Através desse procedimento aqui, ó. User control class. E o legal é que eu posso reaproveitar esses controles. Podia ser um checkbox de algum arquivo, alguma coisa nesse sentido. Posso reaproveitá-los depois, ó, tem mais um aqui, ó, dentro de outros procedimentos. Então poderia ter um monte de controles criados e serem reaproveitados dentro dos procedimentos ou até mesmo dentro de outros aplicativos. Porque bastaria eu fazer a importação de um módulo para dentro do outro e estaria resolvido. Então é um template simples, extremamente fácil de usar e muito poderoso. Permite que vocês criem suas próprias interfaces, seus próprios controles, certo? Aí a partir desse exemplo fica na imaginação de cada um em poder sofisticar esses controles, até mesmo na parte visual, na parte de tela, criar de repente drop combos com outras funcionalidades, criar telas de login, enfim, uma série de recursos que podem ser criados a partir desse template, certo? A dica de hoje fica por aqui, nossa videoaula número 5, certo? E muito obrigado a todos e ficamos aguardando um próximo vídeo. Boa tarde.